Uma noite fora de controle une duas mulheres que sempre viveram dentro das regras, e entre risos, vinhos e promessas esquecidas, descobrem que o amor pode começar onde a razão termina. Choveu naquela sexta-feira como se o céu quisesse limpar o que viria depois. Luísa observava as gotas caindo pela janela do escritório, enquanto o relógio marcava o fim do expediente e o início do que seria apenas um happy hour da equipe. Nada nela imaginava que a noite seria o primeiro risco em sua rotina previsível. A chuva, silenciosa e persistente, seria o símbolo de tudo o que transbordaria dali em diante. Marina, elegante e distraída, apareceu com um sorriso que parecia aquecer o ar frio do saguão. Tinha aquele jeito de quem já viveu muitas histórias e, mesmo assim, ainda se permite recomeçar. Para Luísa, ela era só a chefe, até que os olhares se cruzaram por tempo demais. Havia uma pausa ali, uma espécie de convite que nenhuma das duas soube recusar. No bar, as luzes eram amareladas, e o som da música antiga misturava-se com o barulho dos copos. Marina pediu vinho, Luísa pediu coragem. Elas falaram de trabalho, de filmes, de amores mal resolvidos. Aos poucos, a conversa ganhou um tom mais íntimo, como se cada frase fosse uma confissão disfarçada de riso. A chuva seguia lá fora, desenhando reflexos nas vidraças, como se o mundo estivesse prestes a se dissolver. Quando Marina tocou de leve o braço de Luísa, o gesto foi simples, quase acidental, mas o tempo pareceu parar. Luísa sentiu o coração bater diferente. Não era medo, nem desejo imediato. Era algo mais profundo, uma curiosidade mansa, uma vertigem nova. Eu nunca gostei de mulheres, pensou, e no entanto não conseguia se afastar. O vinho aumentou, as defesas diminuíram. Marina contou sobre o divórcio, sobre como se reinventar aos 36 é um ato de coragem disfarçado de rotina. Luísa escutava com atenção, encantada com a vulnerabilidade daquela mulher que até então só conhecia pelo lado profissional. A admiração começou a se transformar em ternura, e a ternura em algo indefinido, impossível de nomear, sem que o coração tremesse. Mais tarde, já fora do bar, o mundo parecia lavado. As duas caminhavam sob o mesmo guarda-chuva, tentando rir da chuva que insistia em segui-las. "Você está tremendo", disse Marina. "De frio", respondeu Luísa, embora soubesse que era de algo mais. E foi ali, entre um raio e outro, que Marina segurou sua mão. Nenhuma delas soube quem começou. Só souberam que não queriam soltar. No apartamento de Marina, a noite virou um borrão de música baixa e confissões sussurradas. Havia livros empilhados, quadros inacabados e um cheiro de lavanda no ar. Marina lhe mostrou uma fotografia antiga, de quando acreditava em finais felizes. "Ainda acredita?" perguntou Luísa. Marina sorriu. "Acho que sim, mas de outro jeito." O beijo aconteceu sem ensaio. Natural, inevitável, como se o tempo inteiro tivessem esperado por aquilo. A chuva batia na janela como uma trilha discreta. Luísa sentiu a vida virar de cabeça para baixo. Não de um jeito dramático, mas como quem descobre que pode respirar de outro modo. De manhã, o sol entrou pelas cortinas com uma delicadeza irônica. A primeira coisa que Luísa viu foi um anel dourado em seu dedo. Simples, bonito, estranho. A segunda foi o olhar surpreso e divertido de Marina. "Acho que a gente se casou", disse ela, mostrando uma certidão amassada sobre a mesa, entre taças e risadas da madrugada. Luísa não sabia se ria ou chorava. Sua cabeça girava e as lembranças vinham em flashes. O bar, a chuva, o táxi, o impulso de entrar na capela 24 horas no centro da cidade. Uma promessa dita entre risos. "Vamos casar para selar essa loucura." E de algum modo, selaram. Enquanto olhava o papel amarelado, Luísa pensou em como a vida gosta de brincar com quem jura ter controle. "Eu nunca gostei de mulheres", repetiu em voz baixa. Marina, ainda com a voz rouca da manhã, respondeu. "Nem eu de surpresas. Mas parece que uma encontrou a outra." O café esfriava, e o silêncio entre elas parecia ter peso. Não era constrangimento. Era o medo de admitir que algo ali fazia sentido. Um casamento sem intenção, um sentimento sem nome,
Uma história que começava no lugar errado. Marina, prática como sempre, disse que resolveriam tudo na segunda-feira, com calma, sem drama. Mas havia algo nos olhos dela que desmentia a leveza. Luísa percebeu e, pela primeira vez, quis ficar. Não por confusão, mas porque o coração, teimoso, queria entender o que tinha acontecido. O símbolo da chuva voltou quando saíram para o café. Cada gota parecia lembrar que a vida não se apaga com um guarda-chuva. Ela molha, penetra, marca. E Luísa, sem perceber, começou a gostar daquela sensação. No fim da tarde, as duas voltaram ao trabalho. Marina com o mesmo profissionalismo de sempre. Luísa tentando fingir normalidade. Mas entre planilhas e reuniões, os olhares cruzados denunciavam um segredo. E a chuva, lá fora, parecia rir delas. À noite, sozinha em casa, Luísa olhou o anel no dedo e se perguntou se o amor podia nascer de um erro, ou se era justamente nos erros que o destino se revelava. Marina, do outro lado da cidade, também não conseguiu dormir. Releu mensagens não enviadas, pensou em ligar e desistiu. Sabia que o que aconteceu não cabia em explicações. Era daquelas coisas que só o tempo e o coração entendem. Quando Luísa finalmente adormeceu, sonhou com chuva e luzes de neon refletidas no asfalto. E no meio da rua, uma voz chamando seu nome, suave, familiar. A manhã seguinte traria o peso da realidade, mas também um eco leve, impossível de calar. O som de uma promessa feita sem intenção, mas carregada de verdade. E no fundo do coração, mesmo sem admitir, Luísa sentia. Algo nela tinha mudado para sempre. A chuva cessou, mas o ar ainda trazia o cheiro de recomeço. Na segunda-feira, o céu amanheceu pesado, como se a chuva da noite anterior tivesse esquecido de ir embora. Luísa chegou cedo ao escritório, tentando disfarçar o turbilhão interno com café e relatórios. Marina, pontual e serena, entrou pouco depois, com o mesmo ar de quem controla até o próprio caos. Entre elas, um silêncio novo, cheio de significados que nenhuma estava pronta para decifrar. Durante a reunião, os olhares se cruzaram mais de uma vez. Luísa desviava, fingia anotar algo, mas o coração denunciava. Cada palavra dita por Marina soava diferente agora, mais próxima, mais íntima, mais perigosa. Era como se depois daquela noite, tudo tivesse ganhado outra cor, outra densidade. No intervalo, Marina a chamou para conversar na varanda da agência. O vento soprava úmido, trazendo o cheiro da chuva que insistia em voltar. Sobre o que aconteceu? Começou Marina com a voz baixa. Luísa interrompeu. Eu sei, foi um erro. Mas as palavras soaram mais tristes do que firmes. Marina apenas assentiu, como quem aceita algo que não acredita de verdade. Nos dias seguintes, o mundo voltou a girar, mas o eixo estava torto. Luísa tentava retomar o controle. Academia, planilhas, mensagens automáticas para amigas que não sabiam de nada. Ainda assim, bastava ouvir o som da chuva no vidro para que a lembrança daquela noite voltasse inteira. O toque, o riso, o anel. Foi então que o passado de Luísa começou a ecoar. Anos antes, ela havia amado alguém, um homem chamado Rafael, e o fim daquele amor a ensinou a nunca mais se perder em ninguém. Ele a deixou com uma carta e uma ausência. Desde então, ela se protegeu atrás de planos e rotina. Marina, sem querer, havia quebrado esse pacto silencioso. Marina também tinha suas feridas. Um casamento de 8 anos que terminou num silêncio maior do que qualquer briga. Seu ex-marido, Caio, dizia que ela amava o trabalho mais do que a vida. E talvez fosse verdade. Trabalhar era mais fácil do que tentar se reconstruir. Mas ao conhecer Luísa, percebeu algo adormecido. A vontade de sentir de novo, mesmo que do jeito errado. Numa quinta-feira cinza, as duas foram enviadas juntas para uma apresentação fora da cidade. 3 horas de estrada, chuva na pista e um carro alugado com cheiro de novidade. No banco do passageiro, Luísa fingia dormir. Marina, no volante, lutava contra o impulso de olhar para ela o tempo todo. O som da chuva contra o vidro parecia repetir um segredo que ambas tentavam esquecer. No meio do caminho,
O pneu furou. As duas riram do infortúnio, e entre trocas de olhares e silêncios compartilhados, o clima se desfez. A gente podia simplesmente esquecer aquela noite, né? Disse Luísa. Podia, respondeu Marina. Mas esquecer não é o mesmo que apagar. Na pousada onde se hospedaram, os quartos eram lado a lado, separados apenas por uma parede fina. Luísa passou a noite ouvindo o som da chuva e os passos leves de Marina do outro lado. O coração batia em compasso com o relógio. Queria dormir, mas o pensamento insistia em voltar ao mesmo ponto. E se o erro fosse justamente o que precisava acontecer? No café da manhã, o clima era outro. Mais leve, mais humano. Elas riram do pneu, do café aguado, das toalhas pequenas demais. Por um instante, parecia que o mundo tinha esquecido suas regras. E foi nesse instante que Marina disse: Você sorri com os olhos, Luísa. Não devia esconder isso. A frase ficou presa no ar, como uma confissão que ninguém planejou. De volta à cidade, a realidade retomou seu peso. E junto dela, as dúvidas. Marina começou a evitá-la nas conversas, talvez por medo do que viria depois. Luísa fingia não notar, mas o silêncio a corroía. O trabalho voltou ao ritmo de antes, exceto que agora, o som dos passos de Marina no corredor bastava para desorganizar tudo por dentro. Certa noite, sozinha em casa, Luísa abriu uma caixa antiga de lembranças. Fotos, cartas, recibos de viagens, pedaços de quem ela foi antes de se fechar. Encontrou um bilhete antigo de Rafael. Você tem medo de sentir. E percebeu que talvez ainda tivesse. Chorou, não por ele, mas por tudo o que deixou de viver tentando se proteger. Enquanto isso, Marina estava num bar, com uma taça de vinho e o olhar perdido. Uma amiga lhe perguntou se estava bem, e ela respondeu: Estou tentando esquecer alguém que não deveria ter conhecido. A amiga riu, achando exagero. Marina não explicou, apenas olhou para a rua, onde a chuva começava outra vez. No sábado, sem avisar, Luísa foi até o ateliê que Marina mantinha no fundo do quintal. Encontrou-a pintando, as mãos sujas de tinta azul e a janela aberta. A cena parecia uma fotografia viva. Eu não devia ter vindo, disse Luísa. Mas veio, respondeu Marina, com um meio sorriso. O silêncio entre elas disse o resto. Conversaram por horas, sobre tudo e nada. Marina contou sobre o medo de recomeçar. Luísa confessou que também não sabia lidar com o que sentia. Nenhuma prometeu nada, mas as duas entenderam que algo ali pedia para ser cuidado, mesmo que em segredo. Quando Luísa foi embora, o céu começou a clarear. Pela primeira vez em semanas, a chuva deu uma trégua. E Marina, olhando pela janela, sentiu que talvez o destino estivesse apenas esperando o momento certo. Nos dias que se seguiram, Luísa começou a escrever textos, fragmentos, pensamentos que nunca teria coragem de dizer. Guardava tudo numa pasta chamada Chuva, como se as palavras pudessem proteger o que ainda não entendia. Marina também guardava segredos. O anel, ainda na gaveta, ao lado da certidão amassada. Às vezes olhava para eles e sorria. Outras, chorava sem saber por quê. O símbolo da chuva voltou na semana seguinte, quando uma tempestade inesperada parou a cidade. As duas ficaram presas no escritório, sem luz, sem sinal. No escuro, apenas as respirações. Engraçado, disse Marina. A gente sempre acaba presa pela chuva. Luísa riu baixo. Talvez seja o jeito do universo de nos trancar para resolver o que falta. E ali, entre sombras e trovões, o passado voltou inteiro. Tudo o que cada uma tentou esconder se revelava. O medo de amar, o medo de perder. A ferida que as unia era a mesma que as separava. Ambas sabiam o que o amor podia fazer. E mesmo assim, estavam prestes a tentar de novo. A chuva durou horas, mas quando parou, o ar parecia outro. Algo nelas havia se transformado, discretamente, como a promessa de um recomeço. Naquela semana, o clima parecia conspirar. Dias cinzentos, o cheiro constante de chuva e uma ansiedade que Luísa não conseguia nomear. Cada vez que via Marina atravessando o corredor, o coração disparava, mas os pés continuavam imóveis. Era como se o tempo inteiro ela vivesse entre o impulso e a contenção, o querer e o dever. Na sexta-feira,
Marina a chamou para conversar após o expediente. O tom era calmo, mas o olhar denunciava a urgência. No escritório vazio, apenas o som distante da chuva e o zumbido das luzes. A gente precisa colocar as coisas no lugar, disse ela. Luísa assentiu, mas a voz não veio. Era o tipo de conversa que nunca se sabe por onde começar. Marina respirou fundo antes de continuar. Desde aquela noite, nada mais está igual. E eu tentei fingir que sim, mas não dá. Luísa sentiu o peito apertar. Você se arrepende? Perguntou quase sussurrando. Marina sorriu triste. Não, só tenho medo do que isso possa virar. O silêncio se alongou. Lá fora, o barulho dos carros misturava-se ao som das gotas no parapeito. Eu também tenho medo, disse Luísa. Medo de que seja só confusão. Ou pior, de que seja verdade. Marina se aproximou devagar, como quem teme assustar. E se for verdade? Perguntou. As palavras pairaram no ar, pesadas e doces ao mesmo tempo. Luísa desviou o olhar, mas as lágrimas atraíram. Eu não sei o que fazer com isso, Marina. Eu nunca gostei de mulheres, nunca me imaginei assim. Mas com você eu... Ela não terminou. A frase se desfez em respiração. Marina completou. Você só sente, e isso já é tudo. Foi a primeira vez que se permitiram chorar juntas. O tipo de choro que limpa, que revela. Marina a abraçou, e o abraço foi diferente. Não era impulso nem desejo, era pertencimento. O mundo parecia caber naquele gesto simples, como se ali morasse a resposta para todas as perguntas que doíam. Nos dias seguintes, algo mudou silenciosamente entre elas. Não havia mais fingimento, mas também não havia pressa. Marina convidou Luísa para almoçar num domingo, e o encontro foi calmo, cheio de pequenos gestos. Cozinhar juntas, ouvir música antiga, dividir o silêncio. Era amor nascendo no cotidiano, tímido, mas firme. Enquanto lavava a louça, Luísa olhou pela janela e viu o quintal molhado da última chuva. Pensou em como o amor às vezes chega assim, inesperado, quase inconveniente, mas impossível de ignorar. Você tem medo de me amar? Perguntou Marina sem virar. Luísa pensou um pouco antes de responder. Tenho, mas mais medo ainda de não tentar. Naquela tarde, o céu se abriu pela primeira vez em semanas. Elas saíram para caminhar, sem destino. Riram, falaram do trabalho, da vida, das coisas simples. Marina parou no meio da rua e disse: se tudo isso for um erro, é o mais bonito que eu já vivi. Luísa respondeu: então vamos errar direito. Mas o destino ainda guardava um teste. Na segunda-feira, a diretoria anunciou a reestruturação da equipe, e uma delas teria que ser transferida para outra cidade. Marina, como chefe, foi chamada a decidir. Entre ética e emoção, o dilema se impôs cruelmente. Durante a noite, ela ficou acordada, encarando o teto. Pensava em Luísa dormindo em outro canto da cidade, talvez sonhando com chuva outra vez. O coração dizia para ficar. A razão lembrava que amores assim costumam doer mais do que salvam. No fim, escreveu uma carta, curta, honesta, e deixou sobre a mesa de Luísa na manhã seguinte. Eu te quero, mas preciso me afastar. Às vezes, amar é também não ferir. M. Luísa leu a carta e sentiu o chão sumir. O coração parecia ecoar o som da chuva que voltava a cair lá fora. Não havia raiva, só um vazio profundo, como se algo nela tivesse sido arrancado com delicadeza demais para gritar. Nos dias seguintes, Marina manteve distância. Transferiu-se para a filial de Belo Horizonte e deixou apenas o rastro do perfume e do silêncio. O escritório seguiu igual, mas o ar era outro. Luísa tentava disfarçar, mas o olhar perdido denunciava-a na ausência. Uma noite, ao sair do trabalho, ela passou pelo bar onde tudo começou. Sentou-se no mesmo canto, pediu o mesmo vinho e observou a chuva escorrendo pela janela. Pegou o celular, escreveu uma mensagem e apagou. Depois outra, até que finalmente enviou. O amor não precisa fazer sentido, só precisa ser sincero. Marina leu a mensagem horas depois, deitada num quarto de hotel. Chorou sem vergonha, como há muito tempo não fazia. O anel ainda estava no bolso da jaqueta. Aquele mesmo, da noite do casamento improvável. Pela primeira vez,
Pensou que talvez não fosse um erro, mas um sinal. Dias se tornaram semanas. E então, um e-mail inesperado. Projeto especial. Parceria entre filiais. O nome de Luísa estava no topo da lista. Marina sorriu ao ler. O destino parecia brincar de novo com as duas. Quando se reencontraram, meses depois, a chuva oscilava entre garoa e tempestade. O primeiro olhar foi silencioso, intenso, quase grato. Acho que a chuva gosta da gente, disse Luísa. Ou quer ver se a gente aprendeu, respondeu Marina. Naquela tarde, trabalharam lado a lado, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo acontecera. Cada toque, cada olhar carregava uma nova leveza. Era como se tivessem atravessado a dor e voltado com mais verdade. Antes de ir embora, Luísa estendeu a mão. Dessa vez, eu escolho ficar. Marina segurou firme. E eu escolho acreditar. A chuva lá fora aplaudia discretamente. O amor, enfim, não era mais acidente. Era decisão. E no meio do som das gotas, uma certeza mansa nasceu entre elas. O que começa por acaso pode se tornar destino. Meses se passaram desde o reencontro. A parceria entre as filiais se transformou em um projeto premiado, mas, mais do que isso, em um espaço de reconciliação silenciosa. Luísa e Marina aprenderam a conviver com a lembrança, com a saudade e com o novo formato que o amor assumira. Menos impulso, mais presença. A chuva voltava de vez em quando, mas já não assustava. Agora, era um lembrete suave de tudo o que foram capazes de atravessar. Luísa olhava pela janela e sorria. Lembrava da mulher que um dia jurou ter controle sobre a vida e percebia como era bonito não controlar nada quando se trata de sentir. Marina, por sua vez, começou a pintar de novo. Cada tela parecia carregar um fragmento da história delas. Um guarda-chuva, duas sombras caminhando, um céu nublado. A arte, que antes servia para esconder a dor, agora era espaço de cura. É assim que eu falo sobre você sem dizer o seu nome. Escreveu em uma mensagem que nunca enviou. Em uma manhã de domingo, Luísa recebeu um convite para a exposição de Marina. No envelope, apenas o desenho de uma gota d'água, o símbolo que unia as duas desde o início. O coração de Luísa acelerou. Não era um convite comum, era um chamado. A galeria estava cheia, mas o tempo pareceu parar quando se encontraram. As duas ficaram frente a frente, e por um momento o mundo se dissolveu no som das conversas e do jazz de fundo. Marina sorriu, e Luísa entendeu tudo sem precisar de palavras. Havia perdão, havia paz, havia ainda amor, mas agora sem urgência. Caminharam juntas pela exposição, lado a lado. Pararam diante de uma tela onde a chuva caía sobre duas mulheres que caminhavam sob o mesmo guarda-chuva. Chamei de aprendizado, disse Marina. Porque foi isso que a gente fez, né? Aprendeu a amar diferente. Luísa assentiu, com os olhos marejados. E eu chamei de vida. As duas riram, cúmplices, aliviadas. Não precisavam mais se explicar. O amor agora morava na naturalidade de um gesto, no conforto de um olhar. Depois da exposição, foram tomar café no mesmo bar onde tudo começou. O garçom as reconheceu, e o vinho chegou sem que pedissem. Engraçado, disse Luísa. A gente começou aqui como duas desconhecidas, e agora parece que já nos conhecemos há vidas. Marina respondeu. Talvez o amor seja isso. Reconhecer alguém que a gente já amou em algum tempo que não lembra. A chuva começou a cair novamente, leve, quase carinhosa. Nenhuma delas correu para se proteger. Ficaram ali, sentadas, deixando-se molhar, rindo do absurdo de terem começado com um casamento improvisado e terminado com algo tão sereno. No caminho de volta, Marina segurou a mão de Luísa, como na primeira noite. O gesto era o mesmo, mas o significado era outro. Não havia mais medo, apenas gratidão. A vida, afinal, havia lhes dado uma segunda chance, e dessa vez, elas estavam prontas para recebê-la. Nos meses seguintes, as duas continuaram se vendo com naturalidade, sem pressa de dar nome às coisas. O amor não precisava mais de rótulos ou promessas. Bastava existir. Era um amor maduro, que compreende o tempo, que respeita o espaço e que não precisa ser explicado para ser verdadeiro. Um dia, durante uma tempestade repentina,
Luísa chegou ao ateliê com flores nas mãos. Acho que já estava na hora de devolver o que a chuva me deu, disse sorrindo. Marina a abraçou, e o som das gotas no telhado virou trilha para aquele reencontro manso. Nenhuma palavra foi dita, apenas um beijo leve, de quem já não precisa provar nada. A chuva cessou de repente, e um raio de sol atravessou o vidro, iluminando os quadros molhados. Olha, disse Marina. Até o céu entendeu. Luísa riu. Acho que dessa vez a gente ficou com o final certo. O símbolo da chuva, que antes era confusão, agora se tornara bênção. Não mais lembrança de uma noite impulsiva, mas o sinal de que tudo o que nasce da vulnerabilidade pode florescer em verdade. Luísa voltou a escrever, mas agora com leveza. Suas anotações falavam sobre amor, liberdade e a beleza dos acasos. Marina lia em silêncio, orgulhosa de ver nas palavras da outra a mesma coragem que um dia as uniu. O tempo passou, como passa sempre, mas a história delas ficou. Um casamento improvável, um amor improvável, uma vida transformada pela simples coragem de dizer sim a algo que não fazia sentido, e que por isso mesmo era real. E quando alguém perguntava a Luísa como tudo começou, ela sorria e respondia, com uma chuva e um erro bonito. A chuva caiu outra vez, suave, como se o céu apenas quisesse lembrar que ainda estava ali. No reflexo da janela, duas sombras caminhavam lado a lado, não como começo, nem como fim, mas como continuação. O amor, pensou Luísa, não é sobre entender, é sobre se permitir. E quando o coração finalmente aprende isso, até o acaso vira destino. Marina segurou sua mão e juntas seguiram sob a garoa fina, rindo do mundo e de si mesmas. E no fundo, sabiam, o amor que nasce do improvável é o que mais ensina a viver. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.